Mas a gente vai começar esse assunto conversando com uma pessoa que viveu isso na pele. Serginho, agora eu quero que você conta pra gente como foi, em que momento da sua vida que aconteceu, assim, você se deparou com essa doença e o que aconteceu e qual foi o start para você se identificar ou alguém te identificar com burnout? Aconteceu em outubro de 2015. Eu estava atuando, já trabalho no NASP desde 2005, então eu trabalhei por 12 anos como gerente de recursos humanos. Mas em outubro de 2015, eu já estava com alguns sintomas, por exemplo, insônia, irritabilidade, cansaço excessivo, um estresse num ponto muito alto. Foi em que um dia, voltando do horário de almoço, estava voltando para o NASP, de Itapecerica para o NASP. Então, eu senti uma taquicardia muito forte, uma dor muito forte no peito, e onde eu consegui pegar no celular e fazer uma ligação para uma colega lá de trabalho, lá no NASP São Paulo, e falei, não estou me sentindo bem. Estou sentindo uma dor muito forte no peito. A partir desse momento, eu tive um apagão, realmente. Eu não me lembro de mais nada. Eu só acordei depois de mais de 8 dias numa UTI, que eu fui entubado, eu fui para o Hospital Adventista e fiquei nessa UTI. Inclusive, com quadro de um infarto, né? Então, Nossa, esse foi o momento. Sério. Gente, que ápice, né? Foi algo realmente muito sério. E assim, quem está assistindo talvez nem saiba que pode levar a isso. Por isso que eu já quero perguntar uma coisa que eu acho que é muito importante para quem está assistindo. Talvez não saiba o que é burnout, né? A gente está falando de um assunto que talvez você realmente não saiba o que é. E hoje você vai sair dessa live sabendo o que é burnout e como combater, inclusive. Então, Cideli, explica pra gente o que é burnout. Jennifer, a gente vai sair especialista mesmo, né? E eu acho que é super importante a gente ter essa compreensão, e esse tema eu acho importante, porque às vezes a gente pensa em burnout, em pessoas mais velhas, mas não, né? É verdade, os mais jovens são acometidos, né, dessa doença que é grave, né, e que pode ser prevenida, como você bem colocou. Então, ela é tridimensional, ou seja, são 3 características que identificam o burnout, né? E no começo, eles perceberam que os profissionais que cuidavam dos outros, olha que coisa, né? Aquele profissional que dedica a sua vida para, como por exemplo, tipo vocês, psicólogo, né? Pastores, professores, né? Estavam mais sujeitos. Mas hoje não, hoje eles já avaliam que, por exemplo, já vem, por exemplo, burnout dentro da família, então pais, né, em exaustão, que é um dos fatores, né? Que é a exaustão emocional. E exaustão emocional é mais ou menos aquela questão de que, sabe quando você chega sexta-feira e você põe seu pijama e fala assim, eu vou dormir. Eu não aguento mais essa semana infeliz de trabalho, muito cansada. Cansada, ficar sexta, sábado, domingo de pijama sem fazer nada. Que é como todo mundo está vivendo atualmente, né? Não, isso é verdade. 2 meses, né? Parada. Mas aí você acorda na segunda-feira tão cansado quanto na sexta-feira. Então parece que não tem nada do que você faça que repõe essa energia, né? E fora a exaustão emocional, tem a despersonalização. Esse é um fator específico do burnout, porque na exaustão emocional, você também vê essas características no estresse, né? Então, o estresse, ele começa aí com uma fase de alarme, daí resistência, quase exaustão e exaustão, né? Chega então, no ápice, né? Então, o burnout tem essa ligação com o estresse, né? Então, por exemplo, a despersonalização, não, a despersonalização, ele traz uma característica muito, assim, triste, porque o profissional que está devotado, cuidando do outro, começa, por uma atitude defensiva para se proteger, ele começa a coisificar o outro. O outro se transforma num objeto e ele perde aquela empatia, né? E ele então começa a ter atitudes muito assim enrijecidas, né? E porque ele não consegue se aproximar do outro. Então você imagina um professor, quando uma criança ou mesmo um adulto chega próximo, né, para pedir ajuda, ele tem aquela frieza, né? E a terceira questão daí é a falta de realização profissional, né? Eu tinha um amigo médico, imagina, ele fez medicina, que são 6 anos, depois fez... Super difícil, né? Fez especialização na área de cirurgia plástica e no ápice lá do estresse dele no trabalho, né, do burnout, ele largou tudo e foi vender batata frita na praia, o que eu acho super, assim, legal, mas assim, a questão não é essa, é o investimento
sofrimento que ele colocou, né? E a tristeza que ele tinha de não conseguir estar exercendo a função dele. Então, seriam essas 3 características, né? A exaustão, a despersonalização, que tem a ver com essa falta de empatia, essa coisificação do outro, e a baixa realização profissional. Nossa, muito interessante. Muito obrigada por essa resposta muito boa. Doutora Rosana, você nos ouve? Sim, te ouço. Muito bom. Eu tenho uma pergunta para você, porque a doutora Cideli falou bastante sobre essa questão muito importante, né? Esclareceu para a gente o que é burnout. Só que o Serginho estava falando que ele sentiu várias coisas, estresse, cansaço, arritmia, enfim. Por isso eu quero saber, assim, quais são os sintomas, todos possíveis, de uma pessoa que está com burnout. A galera já vai ficar aí tentando se identificar, né? Será que eu tô? Não. Conta pra gente. Olha, na verdade, eu até conversei com o pastor Odailson Tal. Se vocês se interessarem, eu vou mandar um inventário de estresse para que cada um preencha o seu, para dar uma olhada ali se está na fase de alarme e resistência ou já está na exaustão, porque depois da exaustão, a próxima fase, se você não regredir, é a morte. E eu não estou sendo alarmista, não, isso é real. Uma das principais causas de morte de jovens adultos é por conta do estresse. Por exemplo, graças a Deus o Serginho não faleceu, mas se ele falecesse, as pessoas falariam assim, ele teve um ataque fulminante. Não, ele morreu do estresse. Cada um vai manifestar isso numa intensidade talvez diferente ou com sintomas diferentes, mas você pode ter alterações cardíacas, no sono, hipertensão, alimentares, emocionais. Eu falo porque o meu primeiro trabalho científico, há 22 anos, quando muitos dos universitários nem tinham nascido ainda, foi sobre estresse. E estresse, no seu original, a palavra significa força que tende a deformar um corpo. É um termo que vem da engenharia inglesa, não era da fisiologia. E aí Hanseli, um fisiologista, percebeu que o que acontecia no corpo era parecido com aquilo que acontecia lá na engenharia. Então, pode vir das diferentes maneiras possíveis. O que eu fazia em laboratório? Eu estressava os meus ratos e, por exemplo, a partir desse estresse eu analisava as alterações fisiológicas e tipo emocionais. Então, alguns desenvolviam comportamento tipo depressivo ou tipo ansioso, ou os dois juntos. Eu tinha, inclusive, ratos que tentavam o suicídio. Nossa. Olha só. Então, por exemplo, para alguns ratos era a iluminação contínua, porque ele gosta do escuro. Outro era o odor de sangue de outro rato. Mas um deles, e eu quero falar desse porque ele é muito importante, dos que eu testei, o que foi mais contundente para o surgimento de sintomas significativos do estresse foi a privação de sono, que a maioria dos jovens passam por ele. O Serginho está balançando a cabeça que, de repente, ele estava dormindo pouco. É isso mesmo. Era isso, A despersonalização, isso mesmo, por exemplo, passa por uma privação de sono. E aí, quando a gente está em privação de sono, por exemplo, qual é a nossa tendência? Decorar mais ou lembrar mais, não decorar mais, lembrar mais das palavras negativas que ouvimos. Pensa isso para o relacionamento. É verdade. Aí, quando nós estamos na fase inicial do estresse, por questões neuroquímicas, a gente tem uma falta de apetite. Só que no estresse crônico, quando o cortisol começa a ficar em níveis elevados, gente, o cortisol é auroxígeno, nos leva a comer mais. Porque toda essa história do estresse começa no hipotálamo. O hipotálamo é o nosso centro neurovegetativo. É ele que regula a temperatura do corpo, sono, vigília, apetite, envolvido com sexualidade, com tudo isso. Então, o hormônio que começa, estou simplificando a história, um hormônio que começa uma cascata, né? O estresse começa uma cascata de hormônios que não dá tempo de explicar tudo isso, que começa lá no hipotálamo, no nosso centro neurovegetativo. Então, isso já explica que as nossas alterações, elas podem ser uma cascata em todos os nossos órgãos, todos os sistemas, e podendo desencadear inúmeros transtornos emocionais. Inclusive, o que a gente vê é que, por exemplo, na bipolaridade,
o paciente ele cicla mais rápido, entrando na fase de mania depois de uma noite de privação de sono ou quando ele está numa situação de estresse. Nossa, muito Então, Jennifer, só resumindo aí. Nossa, é o caos. Altera a gente por inteiro. Nossa, é cabelo, caos. é pele, é unha. As alergias, prestem atenção nas alergias. Gripes que não passam. Uma rinite absurda. Come um chocolate e passou a coçar. Entenderam a ideia? Presta atenção nessa alteração global. Muito interessante. Você é o seu referencial. Como eu estava antes e como eu estou agora. Nem tudo vai aparecer em todo mundo igual. No Serginho foi um problema cardíaco. Em outra pessoa pode ser aí uma perda de memória absurda. De começar a esquecer, inclusive, o nome dos filhos. Porque do marido a gente nunca pode esquecer. Muito bom. Nossa, eu acho muito propício isso que você falou, doutora Rosana, porque a gente está falando com um público que é um público universitário, que tem um trabalho, a primeira coisa que um estudante pensa é, eu vou vir à noite, tranquilo. Né? Então, é uma coisa que o estudante faz. E eu queria até, assim, conversar um pouquinho com vocês mais sobre essa questão, porque o Odailson falou no vídeo dele da abertura, que ele falou sobre 95% dos millennials terem a síndrome de burnout. Ou seja, tem muita gente que tem ou está passando por isso ou vai desenvolver por causa disso que vocês comentaram, né? Dessa vida louca, alucinada. Mas, de alguma forma, parece que a gente quase não ouve falar desse assunto, né? Parece que esse assunto, as pessoas ainda não se assumem, não se reconhecem. Vocês acham, assim, eu tô perguntando para todos vocês agora, que esse assunto é um tabu? É tão interessante, Ai, né? posso falar? Isso aqui. Desculpa. Não é tabu. Sabe qual que é o problema? Eu gosto muito de falar isso em palestra. Eu fico muito preocupada quando alguns termos, algumas doenças caem no senso comum. Então, a gente, assim, anda super estressado. É igual a anemia antigamente. Tanta gente tinha anemia, tanta criança, que a gente banalizou uma doença que é grave. E a gente tem feito isso com estresse. O termo caiu tanto no senso comum, que a gente trata de forma banal. Claro que passa por uma falta de conhecimento mais profundo, como uma doença. A gente não enxerga como doença. Esse é o problema. Enquanto muita gente está morrendo com esta doença. Mas a gente acha que assim, é coisa da sociedade, todo mundo anda estressado. Por isso que a gente tem muita gente morrendo. A vida está muito curta para muita gente. A gente tem que morrer jovem o mais tarde possível e isso está ficando muito raro de acontecer. Nossa, que frase boa. É muito real isso que a doutora Rosana colocou, porque eu senti isso na pele. Foi difícil para mim aceitar que eu estava com síndrome de burnout. Mas como que eu lidava com pessoas, eu lidava com os funcionários e eu fiquei doente. Então, alguns dos sintomas, por exemplo, como a professora Cideli mencionou, essa questão da mudança do humor, você ser extremamente comunicativo, isso afetar você no seu relacionamento dentro de casa, ou você descontar nos seus filhos ou na esposa, essa questão do isolamento, você não querer ver as pessoas para não ter porque você já está com o seu emocional extremamente abalado. Então, eu senti isso na pele, só que eu não entendia, meio que não aceitava. Você não se reconhecia na Não condição, me reconhecia, né? Exato. E parece assim que a doença, que ela é real, né? É aquela que você enxerga, né? E eu acho interessante porque, assim, às vezes você tem uma fratura na perna, né? E, assim, as pessoas fazem fisioterapia, às vezes tem que fazer cirurgia, né? Dependendo do tipo de fratura. Aí você tem uma fratura na alma, né? Como você vai as pessoas suturar, não querem, né? Fazer todo um processo de cuidado, de se olhar, né? Como a doutora Rosana falou, o Serginho. Pô, a gente tem que prestar atenção, tem sinais, né? Na pesquisa que eu fiz, as pessoas que tinham burnout, elas estavam na fase de exaustão do estresse. Quem estava e eu fiz uma pesquisa com 550, né, colaboradores de uma instituição. Então, quem estava na fase da resistência, da quase exaustão e mesmo na fase de alarme, que a gente não considera, né, que é a parte aguda do estresse, que é até uma fase interessante, importante, você tem uma prova para fazer, aí você está nessa fase do alerta do estresse, você estuda, tem aquele ânimo a mais. Então, mas assim, a partir do momento porque o estresse ele vem de um estressor, né? Então, se esse se esse estressor, e pode ser uma coisa interna, uma emoção, um sentimento, uma memória, pode detonar
isso que a doutora Rosana falou também, né? Que é essa descarga química no corpo, né? Nossa, E então, às vezes uma emoção, às vezes uma sensação, né? De uma lembrança faz detonar essa descarga química, né? Então, assim, agora quem estava em burnout, então estava na fase de exaustão. Então, se você consegue, isso que eu acho que é legal da parte de estudar estresse, né, doutora Rosana? É que todo mundo, todos nós, né, Serginho, a gente pode aprender a lidar, a desenvolver recursos para administrar o estresse. Muito bom. Wanderson, eu tenho uma pergunta para você, porque enquanto eles estavam falando, eu estava aqui pensando, a gente está discutindo um assunto que realmente tem tudo a ver com o nosso contexto, né, profissional e tudo que a gente está vivendo e até o ambiente onde a gente está. E aí me dá um feedback de como é assim, a sua relação com os alunos, o que você tem percebido com os universitários, no seu convívio, no seu contato. Você recebe muitos clamores aí? Como que é? Conta pra gente. Então, o que eu tenho achado interessante nesse tema, porque quando o Maurício disse que participaria nesse tema, eu falei, eu preciso dar uma estudadinha, né? Para eu não ficar falando assim à toa. E o que eu achei mais interessante é que, normalmente, o burnout estava sempre relacionado a um excesso de trabalho, né? E isso era sempre uma coisa muito ligada aos profissionais. Hoje a gente está aprendendo que é uma coisa relacionada para todo mundo, quer dizer, onde você tiver, vamos usar uma linguagem nossa, assim, alunos, pilhado, né? Onde você estiver muito pilhado, leia-se estressado, você pode correr o risco de chegar nessa síndrome. Então, eu estou aqui pensando nos meus colegas aí, formandos que têm as horas complementares para entregar, os estágios para serem concluídos, os TCCs, a rotina da escola, aquele monte de trabalhos, né? Eu sou aluno junto com os meus colegas de psicologia aí, a gente está numa semana assim com trabalho, prova na outra semana, um monte de coisas, você fica assim, cara, vou dar conta? E é sempre assim, a gente sempre está pilhado com um monte de coisa, trabalho, estudo, os prazos de entrega, as coisas que eu preciso fazer, não posso deixar para depois. Então, o tema levanta uma luz amarela para todos nós, no sentido assim, para um pouquinho e realinha a vida. Eu acho que essa talvez seja uma das soluções para a gente poder evitar essa carga máxima aí no nosso caminho. Que legal, pastor. Obrigada pela sua participação. Doutora Rosana, a gente tem que deixar uma mensagem para essa galera, né? Essa galera que está assistindo, que talvez está se identificando, tem gente que está pensando no futuro, né? Como eu posso combater, como eu posso me controlar? Então, deixa uma mensagem, assim, o que você diria para esses jovens que estão assistindo agora, que estão no momento, assim, decisivo da vida? Algumas perguntas. Será mesmo que para todas as situações da vida nós temos que ter um comportamento de bater ou correr? Será que alguns problemas não são evitáveis? Você consegue colocar na sua rotina pelo menos 15 minutos a mais para dormir? O exercício físico? Você consegue, eu sei que semana de prova tudo é super corrido e não tem problema para o nosso organismo se em uma semana nós estivermos mais intensamente envolvidos com uma situação que é estressante. Mas o quanto isso está limitado no tempo ou tem feito parte do seu dia a dia? Então, aquilo que você já sabe. Contar com os outros é essencial para a superação. Não assumir problemas que você não possa resolver. Tenha moderação, nem que sejam 15 minutos a mais dormir. E entenda que o nosso corpo tem limites. E se você passar do limite, vai ser mais difícil. Para que você vá melhor na prova, isso é dica de neurociências. É melhor que você estude, vá dormir e acorde no horário certo para ir para a escola, porque a gente só consolida a memória depois que a gente dormiu. Você só pode checar lá uma data, um nome, quando você acorda. Mas varar a noite estudando ou acordar muito mais cedo para fazer uma prova já vai reduzir muito a sua possibilidade de tirar notas satisfatórias. Então, assuma aí os limites que a gente tem e aí vai dar tudo certo. Nossa, maravilhoso.
Gente, estou muito feliz, foi maravilhosa a nossa conversa, assim, quero agradecer muito vocês, principalmente o Serginho que veio aqui, contou pra gente experiência pessoal dele, sem vergonha, de coração aberto realmente. Muito obrigada, Serginho. Obrigada, doutora Rosana, obrigada, pastor Wanderson, obrigada, doutora Cideli. Só gente bacana e todo dia eu prometo para vocês que a gente vai ter muitas pessoas especiais aqui com a gente. Muito obrigada mesmo. Ah, se você quiser saber mais sobre todo mundo que estava aqui hoje, é só você segui-los nas redes sociais, tá bom?